Olá a todos, eu sou o Alisson Cristina Martins, sou estudante do programa de pós-graduação mestrado em Educação, daqui da Universidade Federal do Acre, e também membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas daqui da Universidade Federal do Acre. O título do meu trabalho é Pesquisando a Educação das Relações Étnico-Raciais na Formação Inicial de Professores, promovida pela UFAC, alocado no ST 43, Observatório de Discriminação Racial. Essa pesquisa, ela parte de um projeto de pesquisa que ainda está em construção no mestrado em Educação da Universidade Federal do Acre. É o meu projeto de pesquisa, né, a minha dissertação. E o objeto dessa pesquisa é a implementação da educação das relações étnico-raciais na formação inicial de professores promovida pela Universidade Federal do Acre, tendo como recorte os cursos de licenciatura em Pedagogia, Matemática e História. A gente pensou em fazer esse recorte nesses três cursos como uma tentativa de abranger as áreas do conhecimento. Então, a gente tem aqui a pedagogia, que tem de tudo um pouco, né? A matemática, que vem lá das ciências exatas, e a história lá das ciências humanas, mas também como uma tentativa de abranger todos os. Se a gente pensar, vai ser uma formação de professores direcionados para todos os segmentos de ensino, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, da educação básica, né? Certo. E aí a gente traz como justificativa a Lei 10.639, que surge em 2003, não como resultado de alguma coisa que é colocada goela abaixo, como a gente fala aqui, na educação pública, né? Mas como resultado de um processo de organização política do movimento negro. E aí, seguindo dela, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, produzido um ano depois, né? E os documentos decorrentes desta que pedem articulação dos sistemas de ensino, educação básica, educação superior e demais instituições de ensino ou de pesquisa, para o investimento na construção de atividades de formação destinadas aos docentes. E aí a gente traz também a Silva e Costa, de 2018, que, analisando os dados da pesquisa anterior do Observatório de Discriminação Racial, aliás, da pesquisa anterior, feita anterior a 2016, do Observatório de Discriminação Racial, elas afirmam a necessidade de efetivação das políticas direcionadas à formação de professores, inicial e continuada, visto que são percebidas, além da falta de conhecimento da legislação e da temática afro-brasileira, reproduções de conhecimento que continuam estagnadas no senso comum. E aí o nosso objetivo geral é analisar a atuação da UFAC no atendimento à formação de professores para o trato com a educação das relações étnico-raciais, e aí desse objetivo decorrem os específicos. Identificar a inserção da temática da ERER nos projetos político-curriculares dos cursos de licenciatura em Pedagogia, História e Matemática da UFAC, conhecer as estratégias de formação inicial ofertadas por tais cursos ao trabalhar com a temática, compreender os desafios enfrentados pelos professores na implementação da Lei 10.309. E aí o nosso referencial teórico, né? A gente traz Corenza, né? Janaína Corenza, de 2018, que ela vai falar sobre, ela faz uma análise da formação inicial de professores de pedagogia lá de algumas universidades do Rio de Janeiro. E aí, ao falar sobre currículo, ela traz o currículo enquanto documento não neutro, que ele interfere nas relações étnico-raciais que se dão no ambiente escolar, produzindo imagens que não são condizentes, muitas vezes, com os corpos pretos e pardos que ocupam este lugar, da educação básica, no caso, né? E a gente traz também a Nimolino Gomes nos textos dela de 2005, que ela vai conceituar alguns termos para estudo da educação das relações étnico-raciais. Em 2011, que ela faz uma pesquisa em âmbito nacional, né? E aí ela vai trazer os principais conceitos discutidos sobre raça e racismo, e lança base também para que a gente compreenda os processos de implantação, institucionalização, enraizamento e implementação de políticas públicas educacionais. No caso, ela analisa a Lei 10.639, e ela usa essas categorias de implantação, institucionalização, enraizamento e implementação. E a gente vai trazer também o Ibernon, Francisco Ibernon, que, se eu não me engano, que contribui ao pontuar os aspectos relacionados à formação inicial de professores, do futuro docente. E aí, para ele, essa formação ela é inacabada, ela não tem fim, ela começa na formação inicial, mas ela acontece no cotidiano docente também e tem várias outras características. A metodologia.
Esse trabalho tem inspiração na abordagem teórica chamada terapia desconstrucionista, pós-estruturalista, né? E aí a gente faz também uso da análise documental, fazendo referência aos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura mencionados anteriormente, para perceber a existência e inserção das disciplinas específicas ou de emendas que incluam a temática da educação das relações étnico-raciais ou a história e cultura africana e afro-brasileira. A gente pretende fazer entrevistas a professores de tais cursos, investigando sobre as estratégias e as dificuldades de trato com a temática. Vale ressaltar que esse trabalho ele ainda está no processo de produção, a gente ainda não conseguiu produzir dados, a gente está no processo de estruturação dele, então a gente não tem resultados ainda, né? As considerações finais. A presente pesquisa, ainda em processo de construção, não apresenta resultados ou análise. E aí a gente espera que, após 17 anos de promulgação da Lei 10.639, a universidade já trabalhe com a temática da educação das relações étnico-raciais nos cursos de licenciatura citados. Essas são as referências e agradeço.